Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos na terceira lição do trimestre Jó e a realidade de Satanás, que tem por texto base Jó capítulo 1, do 6 ao 12 e capítulo 2, versos 4 e 5. Nessa lição de hoje estudaremos o significado do termo Satanás, iremos analisar a expressão filhos de Deus aplicada aos anjos no livro de Jó e, por fim, veremos quais as recomendações bíblicas para resistir às astutas ciladas do reino das trevas. No final deste vídeo, eu queria que você assistisse, eu vou colocar uma espécie de bônus, que é algumas ponderações teológicas, tudo bem? Primeira lição trata quem é Satanás. O autor vai dizer que o significado do termo hebraico Satã significa adversário, acusador, humano ou angelical. Salmo 109, verso 6, verso 29, Números 22, 22. E o termo grego para Satanás é o líder dos espíritos caídos ou demônios. Mateus 12, 24. Mais do que os outros anjos, Satanás é o magnífico em poder, Salmo 103, verso 20, Judas 9, porém é limitado em termos de espaço, Jó 1,7, e pode operar tendo a permissão divina, Jó 1,12, conferir 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Além do fato de ser espiritual e capaz de agir sobrenaturalmente, Satanás, por exemplo, também demonstra ser possuidor de inteligência e conhecimento. Ele demonstra conhecer a Jó e a sua forma de comportar-se, versículo 9 de Jó capítulo 1. Essas mesmas características são demonstradas por Satanás quando tentou a Cristo. Ele sabia, por exemplo, quem era Jesus e foi capaz de argumentar com ele. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. O diabo no livro de Jó e do Novo Testamento são, portanto, a mesma pessoa. Eu peço que você veja o final do vídeo. Tem algumas considerações que eu vou colocar teológicas a partir da lição, tá? Porque tudo que nós estamos transcorrendo aqui são questões da proposta do autor na lição. No Antigo Testamento há dois textos clássicos que são aceitos pela maioria dos estudiosos como reveladores da origem da queda de Lúcifer. O primeiro, na ordem aqui utilizado, é Ezequiel 28, do 11 ao 19, enfatiza mais a sua origem, e o segundo, Isaías capítulo 14, verso 12 ao 16, trata mais da sua queda. Embora haja muitas discussões sobre a identidade de Satanás nesses textos, após uma exegese bíblica, segundo o autor, que considera os aspectos literários da época, tais como poesia, figura de retórica própria da linguagem hebraica e da duplicidade poética, que é dupla referência em uma sua mensagem, chega-se à conclusão de que, sem sombra de dúvida, ambos os textos fazem menção clara à figura de Satanás, e isso por algumas razões. A Bíblia exalta Daniel por sua sabedoria, integridade e justiça. Ezequiel 14, 14. Porém, o rei de Tiro é referido como mais sábio que o profeta, em Ezequiel 28, 3. B. Que homem no mundo, além do Filho unigênito de Deus, foi considerado por ele um ser perfeito. Ezequiel 28, 15. Um rei humano de carne e osso, ainda que pagão, seria assim declarado por Deus? C. Quando Deus quer fazer qualquer referência ao início da vida de alguém, se é dito, desde o dia em que nasceste. Ruth 2,11, Jeremias 22, 26, mas nunca desde o dia em que foste criado, de Ezequiel 28, 15. Isso porque os anjos não nascem, não procriam, eles foram criados um a um. E D, esse personagem é chamado de querubim ungido, Ezequiel 28, 14, categoria angelical mais elevada. Nos é dado a entender que há uma relação entre o rei Tiro e Lúcifer, que forma uma espécie de paralelismo, da mesma forma como Daniel identifica Antíoco Epifânio ao homem do pecado, o anticristo, de Daniel 9, verso 27 e por aí vai. Com relação aos seus nomes, o texto apresenta vários nomes para esse ser caído que expressa sua natureza maldosa e perversa. Diabo, em Apocalipse 12, 9. Satanás, Apocalipse 20, 12. Dragão, Apocalipse 12, 13.
12:3, perdão, o príncipe deste mundo, João 12:31, o príncipe das potestades do ar, Efésios 2:3, o príncipe dos demônios, Mateus 12:24, o rei dos terrores, Jó 18:14, o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, de ave do céu no sentido enigmático, Mateus 3:4-19, o tentador, Mateus 4, verso 3, o inimigo, Mateus 13, verso 39, o adversário, 1 Pedro 5:8, o anjo do abismo, de Apocalipse 9:11, a antiga serpente, de Apocalipse 12:9, Apolion, Apocalipse 9:11, Abaddon, Apocalipse 9:11, estrela da manhã, Isaías 14:12. Essa palavra chegou até nós através da Vulgata Latina, que traduziu o hebraico Ebel, na 70, né? Em Isaías 14:12, por exemplo, Lúcifer. Literalmente esse vocábulo significa aquele que brilha ou aquele que resplandece. Então, Almeida, Revista Atualizada, traduziu por estrela da manhã. A referência aplicada ao rei da Babilônia e da inferência a Satanás em Isaías 14:12, Ezequiel 28:13, o pai da mentira de João 8:44, o homicida de João capítulo 8, verso 44, a mortalha de Isaías 14, verso 19, o espanto de Ezequiel 28:19, Belial de 2 Coríntios 6:15, Beuzebu, Mateus 12:24, querubim ungido, Ezequiel 28:14, querubim protetor, Ezequiel 28:16. Esses últimos títulos foram perdidos na sua queda, evidentemente. Vamos para o segundo tópico da lição. Satanás e o acesso às regiões celestes. Tudo isso são perspectivas do autor da lição. Satanás tinha acesso aos céus? Muitos expositores bíblicos admitem essa ideia, mas que se trata de um acesso com certa restrição. Essas evidências aparecem em algumas passagens do Antigo Testamento, 1 Reis 22:23, Jó capítulo 1, do 6 ao 9, capítulo 2, do 1 ao 6, Zacarias 3, 1, 2. É com base nessas passagens que Satanás é chamado de acusador de nossos irmãos em Apocalipse 12:10. A Bíblia de Estudo Pentecostal deixa transparecer essa interpretação. Satanás é derrotado, precipitado na terra, de Lucas 10:18, e não lhe é mais permitido acesso aos céus. Stanley M. Orton segue também nessa linha de pensamento em seu comentário sobre o livro de Apocalipse, mas com a chegada vitoriosa de Jesus aos céus não se achou lugar para o acusador dos nossos irmãos, e assim não foi mais possível o acesso de Satanás e seus correligionários aos céus, pois eles não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Apocalipse 12, verso 8. Com relação à expressão Satanás entre os filhos de Deus, a expressão filho de Deus em Jó 1:6 é interpretada por alguns como sendo homens e por outro como sendo anjos. Temos que lembrar que a frase filho de Deus tanto pode ser aplicado a pessoas, Mateus 5:9, Lucas 20:36, João 1:12, 11:52, Romanos 8:14, Gálatas 3:26, Filipenses 2:15, 1 João 3:1, como anjos de Jó 38:7. Pois é uma palavra polissêmica, podendo ter vários significativos, ou significados, melhor dizendo. O contexto da passagem bíblica precisa ser observado nesses casos. Em Gênesis 6, versos 2-4, faz referência a homens, ou seja, a linhagem piedosa dos 7, Deuteronômio 14:1, 32, verso 5, Salmo 73, verso 15, Oséias 1:10, no versículo em estudo no livro de Jó, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, de Jó 1:6, Norman Geisler entende que esses sejam anjos. Assista o final do vídeo. O reconhecimento dos filhos de Deus como anjos fica também transparente na Bíblia de Estudo Pentecostal, embora exista opiniões diferentes, devemos ter em mente 3 verdades extraídas dos textos seguintes ao verso 6. Primeiro, Satanás não é onipresente. Isto é confirmado no texto: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1, verso 7. O ato de rodear a terra para averiguar aos homens demonstra limitação, provando assim ser esta criatura inferior ao Senhor dos Exércitos. O atributo de onipresença é o espaço material que não o limita ao ponto algum.
Gênesis 28:15, verso 16, Deuteronômio 4:39, Josué 2:11, Salmo 139, 7 ao 10, Provérbios 15, 3, 11, Isaías 66, 1 e Efésios 1, 23 pertencem exclusivamente a Deus. Da mesma forma, todos os atributos incomunicáveis que Deus não partilha com nenhuma criatura, onipotência, onisciência, onipresença, entre outros, tornam o Senhor único. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus, ou a quem comparareis? Vai perguntar Isaías 40, verso 18, que vai ser repetido em Isaías 46, 5, Atos 17, 29. Satanás não é onipotente, como nós já dissemos. O adversário não podia tocar em Jó nem sem a permissão de Deus. Sobretudo sem a permissão de Deus, melhor dizendo. Diz o texto bíblico, somente contra ele não estenderás a sua mão. O controle, o governo deste mundo está nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, como vai dizer intensas passagens na Bíblia. Eu poderia dizer centenas aqui. O inimigo de nossas almas não pode tocar em um só crente fiel, a não ser sobre a permissão do Senhor. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. É a perspectiva de 1 João, capítulo 5, verso 18. Satanás é o acusador de nossos irmãos. Bom, quando mente e acusa, Satanás faz o que é próprio da sua natureza caída. De novo, a Bíblia de Estudo Pentecostal recomenda como devemos vencê-lo. O crente pode eliminar essas acusações por meio do sangue de Cristo, de uma boa consciência e da palavra de Deus. Mateus 4, 3 a 11, Tiago 4, 7, Apocalipse 12, 11. Nossa confiança é reforçada pelo fato de termos como nosso advogado perante o Pai, ou seja, o nosso advogado seria o Senhor Jesus Cristo, como vai dizer 1 João, capítulo 2, verso 1, que está à sua destra intercedendo por nós, conforme diz Hebreus, capítulo 7, verso 25. O terceiro tópico da revista trabalha a perspectiva de resistindo ao diabo. Revestir-se de toda a armadura de Deus. Paulo exorta a que nós revistamos as armaduras pertencentes a Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Efésios 6, 11. Notemos que esse ato implica na responsabilidade humana. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Romanos 13, 12. Exceto que Satanás é o tentador, 1 Tessalonicenses 3, 5, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, 14. Não pode, porém, levar a efeito nenhum ato desse tipo sem a participação e até mesmo a iniciativa humana. Ressaltar demasiadamente o papel dos demônios naquilo que se opõe a Deus tende a amainar a responsabilidade ou minar a responsabilidade humana e a denegrir a responsabilidade de Deus. Depois o autor aponta para nós uma perspectiva a respeito de viver em constante vigilância. Uma recomendação não menos importante é que o cristão deve ficar firme, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, Efésios 6:11, do grego istemi, que significa ficar de pé, mantendo-se no lugar, continuar seguro, continuar pronto ou preparado. Isso indica que estar de olhos abertos, atentos em prontidão para o combate, visto que o perigo, a volta e sagacidade do inimigo. De 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Também devemos, segundo o autor, preservar em oração. Paulo faz referência a uma ferramenta imprescindível que nos proporciona a energia negativa para sermos vitoriosos à oração. Orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica com todos os santos. Efésios 6:18. Podemos concluir que a oração faz parte permanente de todo equipamento de guerra exposto nos versículos precedentes. Efésios 6:14 ao 17. Cada uma das armas espirituais, desde o cinto até a espada, devem ser vestidas com oração. O autor conclui essa lição dizendo que estudamos na lição de hoje que Satanás é um ser real e que o acusador dos nossos irmãos, segundo Apocalipse capítulo 2, 11. Porém, temos um advogado que nos defende diante de Deus, Jesus Cristo.
A palavra de Deus nos garante que podemos resistir ao diabo através da oração, da meditação da palavra e uma vida de comunhão com o Senhor. Como eu prometi a vocês, eu ia fazer no final do vídeo uma espécie de bônus, algumas considerações. Primeiro, nós temos que analisar o texto de Jó segundo a literatura poética. Não é uma literatura histórica, é poesia. E a poesia tem significados demasiados, profundos, redundantes, né? Como é que eu poderia dizer? Abstratos. Então é muito complicado falar dessa ascensão ou esse acesso da figura do diabo na presença de Deus. Primeiro que o texto não diz que está se passando no céu a cena, porque a nossa imaginação e tendo os filhos de Deus vindo à presença de Deus, a imaginação popular implica que o texto está se passando numa região celestial, e o texto não diz isso. Não diz isso. Então nós não podemos afirmar nem que sim, nem que não. De um ponto de vista mais sério, digamos mais sóbrio, nós diríamos que essa expressão, e tendo os filhos de Deus apresentando-se, ouvindo apresentar-se diante de Deus, significaria o ato de cultuar. Porque quando nós estamos cultuando a Deus, nós estamos na presença dEle, indo até Ele, apresentando-nos a Ele, como Paulo vai dizer em Romanos, apresentando nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Vê se você percebe. E a colocação do autor é muito infeliz, quando ele vai dizer que no contexto aí são anjos. Anjos como filhos de Deus, enquanto criatura, é muito complexo isso. É praticamente insignificante o número de teólogos, estudantes da exegese bíblica, tanto das áreas católicas como protestantes, que vai defender a expressão filhos de Deus para anjos. Isso é muito infeliz. E filho de Deus aí sempre vai ser pessoas que estão na presença de Deus, pessoas que se relacionam com Deus, o mundo no sentido de pessoas, antropos, e não um mundo angelical. É muito complicado isso. Segundo, Satanás foi banido do céu. A impressão que a gente tem quando faz esse jogo, que Satanás tem acesso à presença de Deus no sentido literal o tempo todo, dá a impressão que nós estamos assistindo Batman e o Coringa brigando o tempo todo, né? Vamos sentar aqui, vamos jogar um jogo de xadrez e depois a gente vai quebrar o pau um com o outro. É muito complexo isso, porque entra numa infantilidade teológica sem precedente, né? Porque que comunhão tem a treva com a luz? Satanás foi banido do céu e agora a hora que ele quiser, ele vai lá no céu e começa a nos acusar diante de Deus. Ele pode nos acusar aqui nas regiões celestiais, até mesmo na nossa consciência, colocando em nós culpabilidade. Agora, acesso à presença de Deus, acesso ao mundo celestial, acesso ao trono de Deus, é muito complicado, irmãos, porque comunhão fala de diálogo. Deus tem comunhão conosco porque nós falamos com Ele e Ele fala conosco. Então é uma teologia muito infantil apresentada nessa lição aqui, né? Apesar de ser catado em inúmeros versículos, eu acho que o autor foi bem feliz nesse texto. Eu acho que o nosso povo merece um pouco mais, um pouco ir além. E aí você fala para mim, mas como é que você explica então a cena? É muito fácil, alguém dá um testemunho dentro da igreja, o povo está se apresentando à presença de Deus, está fazendo culto, e alguém, meu irmão, estou muito feliz, a minha alma está cheia de alegria e tudo mais, e alguém ali no meio vai dizer, é claro que você está feliz, sua mulher é bem-sucedida, seu marido é bem-sucedido, você tem carro, você tem casa, suas contas estão pagas, seus filhos estão trabalhando, seus filhos na faculdade, está todo mundo feliz, está todo mundo com saúde, quero ver se fosse igual a mim. Vê se você percebe um espírito adversário contestando o testemunho daquela pessoa. Então, o entre ele, dificilmente pode-se dizer Satanás literalmente, né? E mais ou menos nós podemos dizer no sentido entre os filhos de Deus, ou seja, um deles não estava na presença e sim estava na adversidade, estava contra. Eu prefiro pensar assim, eu penso que é mais sóbrio
esse tipo de comportamento, porque senão nós vamos... A impressão é que você tem que o texto está preocupado em falar do maligno. E de Gênesis a Apocalipse, Satanás e os demônios é assunto marginal. O assunto central da Escritura é o Criador e a criatura, que é unida pelo pontífice chamado Jesus Cristo, que une esse Criador e essa criatura numa comunhão intrínseca. Então é muito complicado esses textos falando de diabo desta forma. Nós poderíamos compreender mais a questão do mal mais de um ponto filosófico do que necessariamente o teológico, apesar de que aqui o mal ganha uma identidade, né? Enfim, não dá espaço para a gente trabalhar todas essas nuances, essas prerrogativas. E para terminar, eu insisto em dizer que comunhão tem as trevas com a luz. Aí você vira para mim, não, mas tudo na vida dele é destruído. Mas destruído pode ser exatamente aquele que contestou. Você está feliz porque tudo na sua vida está bom, então eu te dou poder para você destruir o que ele tem, porque ele vai continuar sendo um homem fiel. Né? Pode ser muito bem que sempre sobra um, você já notou? Sempre sobra um para contar. Pode ser justamente esse que está provocando tudo. Aí você fala, não, mas ele tocou na saúde de Jó. Meu querido, quando uma pessoa está abarrotada de infelicidade, de amargura, de angústia, a ciência já provou que o nível de proteção, de imunidade do corpo dela abaixa. E é óbvio que as doenças, as infecções oportunas manifestam. É a mesma coisa de uma pessoa que tem um problema e a partir do momento que ela tem um diagnóstico, do caminho do hospital até a casa, parece que a doença evoluiu 10 anos. Claro, porque a angústia fez o nível de defesa do corpo dela abaixar. E aí as doenças oportunas manifestam. Particularmente, eu não consigo acreditar que o diabo tem acesso ao céu, porque ele foi banido, ele foi expulso, tá? Eu não acredito que o diabo está ali na cena literalmente, porque se Deus conversa com o diabo com Deus, logo os dois têm comunhão, porque comunhão se dá a partir do diálogo, é por isso que a igreja fala com Deus e Deus fala com a igreja. Eu não acredito que literalmente os anjos sejam os filhos de Deus e não os homens. Então, eu coloco aqui essas pontuações e, é claro, fica à vontade você colocar as suas. Mas eu digo uma coisa, vamos para o caminho da sabedoria, porque o Jó não está preocupado em falar necessariamente do diabo. O diabo aqui é tão infeliz, essa demonstração toda aqui na lição, porque o livro de Jó está preocupado em falar do sofrimento do justo, a origem do sofrimento, a questão do mal presente na vida das pessoas justas. Essa é a grande temática do livro. Enfim, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te dar uma boa aula de escola bíblica dominical. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Deus abençoe.